Imagine que uma empresa pretende fazer um investimento de 800 mil euros na aquisição de um conjunto de ativos fixos tangíveis e intangíveis, e nós queremos saber qual a viabilidade desse investimento. Será que o investimento vai trazer valor, vai acrescentar valor, vai criar valor para a empresa? Neste vídeo vamos falar sobre um conjunto de critérios de viabilidade, de avaliação, de rendibilidade de projetos de investimento. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria que eu hoje vou abordar faz parte de uma série de cursos fortemente práticos que ministro na Certform Escola de Formação Prática, nomeadamente o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, e o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. São cursos onde a matéria que eu hoje vou abordar são desenvolvidos. Esta matéria é também desenvolvida numa outra formação, que é o Mini MBA em Gestão de Negócios, Empreendedorismo e Alta Performance. Para poder ter acesso às datas de início dos vários cursos da Certform, pode consultar o site da Certform em certform.pt. Vamos então falar neste vídeo sobre projetos de investimento em investimentos reais, ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, e vamos falar de uma empresa, como referi no início na apresentação, cujo objetivo é realizar um investimento de 800 mil euros na aquisição de um conjunto de ativos fixos tangíveis e intangíveis, como, por exemplo, máquinas, viaturas, programas de computador, etc. E aquilo que nós queremos avaliar é se este investimento vai criar valor para a empresa. Ora, após um longo trabalho que passa pela definição de um conjunto de pressupostos, a elaboração do plano da exploração previsional, o estudo do financiamento do projeto, a elaboração da demonstração dos resultados previsional, e no caso vamos falar de 5 anos de previsões, do próprio balanço previsional, também a 5 anos, no caso que vou apresentar. A partir das demonstrações financeiras previsionais, uma análise económica e financeira, chegamos, por fim, à análise da viabilidade do investimento. E para tal, vou apresentar, ou vou fazer o estudo, a partir de uma folha de cálculo, onde já estão concentrados aqui os vários valores que nos vão permitir fazer o estudo da viabilidade ou não, vamos já ver, quanto à realização deste projeto. O investimento que será realizado no ano de 2022, para nós em termos de investimentos, o ano da realização do investimento considera ser o ano zero, e o investimento que se pretende fazer, como já referi, é de 800 mil euros. Ora, a partir daqui, nós temos de determinar qual o cash flow do investimento. Ora, no ano 2022, este investimento gera uma grande saída para a empresa de 800 mil euros. Por isso, o cash flow do investimento ele é colocado aqui como um valor negativo, porque representa um outflow, uma grande saída de caixa de 800 mil euros. Nós, quando falamos em projetos de investimento, o nosso foco está em fluxos de caixa, através das entradas, os inflows, as saídas, os outflows, a diferença, o cash flow.
E o primeiro grande cash flow, e que no caso é negativo, uma saída, é o investimento em si, o custo inicial, o CAPEX ou o investimento inicial, que no caso concreto são 800 mil euros. Este investimento, ele prevê um valor residual no final de 5 anos. Vamos fazer aqui um estudo de 2023 até 2027, de 120 mil euros. Ou seja, em 2027, isto numa ótica de venda, poderemos ainda obter deste investimento um influxo, ou seja, uma entrada de caixa, isto numa ótica de realização, de venda, e aqui foi esta ótica a utilizar no valor residual de 120 mil euros. É um valor positivo, é um inflow, uma entrada que se está a prever no final, e portanto o valor aqui é considerado como positivo. Gera-se assim uma primeira grande linha, que é a linha do cash flow de investimento, neste mapa de cash flows futuros que o investimento prevê trazer para a empresa. Ora, a partir das demonstrações financeiras do projeto, nomeadamente da demonstração dos resultados, nós obtivemos, na linha da demonstração dos resultados do EBIT, ou seja, o resultado antes dos juros e do imposto, o EBIT, um resultado operacional, obtivemos um conjunto de valores previsionais na demonstração dos resultados previsional, sendo que para projetos de investimento em que nós estamos a falar numa ótica da empresa, neste caso o meu estudo é na ótica da empresa, eu estou a fazer um free cash flow to the firm, ou seja, na ótica do negócio, o melhor resultado para estudar os cash flows é o chamado NOPAT, que é, na terminologia anglo-saxónica, o Net Operating Profit After Taxes, ou seja, um resultado operacional líquido do imposto. Por isso, o tal EBIT, que é o resultado operacional, nós vamos considerar aqui a alíquota tributária de 1 menos a taxa de IRC, a taxa efetiva de IRC, que é um dos pressupostos que é colocado no projeto. Então temos aqui a série de resultados operacionais líquidos de impostos que este projeto permite libertar ao longo do seu período de 5 anos. Portanto, toda esta linha é uma linha que obtivemos a partir da demonstração dos resultados, previsional, que foi elaborada especificamente em relação ao impacto que este projeto traz na empresa, e o tal resultado operacional deduzido líquido do imposto, da alíquota tributária, resulta aqui nestes valores que podem agora verificar. Ora, seguidamente, este resultado operacional ele vai ser corrigido com aquele conjunto de gastos que, no fundo, foram subtraídos na demonstração dos resultados para chegar ao lucro e, portanto, tiveram um impacto fiscal, uma vez que deduzindo os gastos nós formamos um lucro mais pequeno e pagamos menos imposto, obviamente. Há um conjunto de gastos que, na verdade, apesar de serem subtraídos, deduzidos na demonstração dos resultados, eles não funcionam como saídas de caixa. Não há saída de caixa inerente, por exemplo, às depreciações. Também não há saída de caixa, por exemplo, inerente às provisões. Portanto, são os tais gastos não desembolsáveis ou gastos não caixa que vão ter de ser novamente introduzidos para formar efetivamente aquilo a que se pretende que é o cash flow. Então é por isso que este conjunto de custos ou de gastos não caixa,
ou não desembolsáveis, em que não se verifica saída de dinheiro, eles agora vão ser acrescidos aqui ao resultado operacional para se formar o cash flow da exploração do projeto. Porque tanto em projetos de investimento, como, por exemplo, na avaliação de empresas pelo Free Cash Flow to Firm, nós estamos interessados em fluxos de caixa. Não estamos propriamente interessados em resultados. O que conta aqui é o fluxo, a libertação que o projeto traz a nível de caixa para a empresa. E, portanto, para chegar a esse valor do fluxo, ajustamos aqui as depreciações e as amortizações, as provisões, os tais gastos não caixa, não desembolsáveis. Portanto, eles vão somar ao resultado. Na demonstração de resultados, eles subtraíram para efeitos fiscais, obviamente teremos menos imposto a pagar, mas eles agora terão de ser efetivamente ajustados aqui, conforme eu fiz. Este projeto vai necessitar de fundo de maneio ao longo de 5 anos. Houve aqui um estudo de previsão das necessidades em fundo de maneio, as chamadas variações de necessidades em fundo de maneio, ano após ano. Estamos aqui a falar em variações. E, portanto, temos aqui toda a linha de variações de necessidades de fundo de maneio que vão ter de ser introduzidos aqui à empresa, uma vez que poderá haver desfazamento entre os recebimentos dos clientes, os pagamentos aos fornecedores, a própria permanência dos estoques em armazém, e este conjunto de working capital ele tem de ser também introduzido aqui ao projeto. Calculou-se então o cash flow de exploração, que é o somatório do cash flow de investimento com o cash flow de exploração, formam agora o free cash flow. Portanto, a linha do cash flow de investimento, a linha do cash flow da exploração. O cash flow da exploração é o resultado operacional líquido do imposto, mais os ajustamentos dos gastos não desembolsáveis, mais ou menos, dependendo das necessidades em fundo de maneio. Então, esta soma algébrica gera o cash flow de exploração. Toda esta linha aqui para 5 anos. Previsões. Somando então o cash flow do investimento com o cash flow da exploração, temos o free cash flow, que é o grande resultado aqui que nós, a partir do qual vamos concentrar agora o nosso foco. Há um investimento inicial de menos 800 mil euros, uma primeira saída de caixa de 800 mil euros, o custo inicial, e depois o impacto que este investimento traz para a empresa é, em 2023, gerar positivamente um cash flow de 307 mil euros, em 2024, 315, 310, em 2025, 304, 999, em 2026, 321, 207, e depois, em 2027, 459, 87, 30, uma vez que contempla não só o cash flow da exploração, mas também o eventual resultado da venda, o valor residual do investimento, que é uma entrada e que é considerada. Bom, então, a partir daqui, o objetivo vai ser estudar toda esta linha de investimento inicial e de cash flows positivos libertados ao longo dos 5 anos. Bom, a questão agora que se coloca é a seguinte. Estes valores que nós aqui temos são valores que estão posicionados em 2023, estimados, previstos para 2023, para 2024, para 2025, 26 e 27.
poderíamos pensar que iríamos fazer o somatório de todos estes cash flows positivos que este projeto permite libertar para a empresa e comparar com o investimento inicial e verificar se isto teria um resultado positivo ou não. Obviamente que se eu vou investir, se nós investimos 800 mil euros e o resultado a partir daí para a empresa é gerar uma série de valores positivos ao longo de 5 anos, cash flows positivos, eu intuitivamente considero logo que o somatório destes valores são amplamente superiores a 800 mil euros. Mas, no domínio da matemática financeira, nós não podemos fazer uma comparação entre capitais que estão posicionados em diferentes períodos do tempo, em diferentes anos. Nós temos de ter em consideração o chamado valor do dinheiro ao longo do tempo. E temos de ir ao encontro daquilo que se chama a equivalência de capitais. Eu só posso comparar capitais que estão posicionados exatamente na mesma linha temporal, no mesmo ano. Então, aquilo que há a fazer num projeto, ou aqui neste projeto, e em qualquer projeto onde se utiliza esta metodologia dos fluxos de caixa futuros, é atualizá-los todos até ao momento presente. Considerando que o momento presente era o ano de 2022, para comparar estes 800 mil euros de investimento inicial com a libertação de fluxos de caixa positivos ou a geração de fluxos de caixa positivos ao longo de 5 anos, eu vou ter de proceder à atualização de todos estes valores ao momento presente, 2022. E para fazermos essa mesma atualização, nós vamos ter de considerar uma taxa de atualização ou uma denominada taxa de desconto. Uma vez que este projeto ele é financiado com uma mescla entre capitais próprios e capitais alheios, ou seja, o recurso a capitais próprios e o recurso à dívida, a taxa de desconto ou a taxa de atualização que se usa neste caso é o chamado custo médio ponderado do capital. Na terminologia anglo-saxónica é o chamado WACC, Weighted Average Cost of Capital, ou seja, o custo médio ponderado do capital. E este custo, ele representa o custo do capital para a empresa, o custo ou o retorno de todos aqueles que investiram na empresa, seja em capital próprio, seja em dívida onerosa, dívida que vence juros. E eles esperam obter, ao investir os seus recursos nesta empresa em específico e não em outro tipo de negócios com risco semelhante. Trata-se de um custo de oportunidade do capital. E no estudo em apreço, o cálculo do WACC, em que nós usamos uma fórmula para o cálculo, também temos de considerar uma série de pressupostos que vêm desde o início do estudo, desde o custo do capital para esta empresa, que é de 5%, 5% foi o custo do capital que nós calculamos para esta empresa, aqui na base de uma fórmula que se baseia no CAPM, que eu não vou desenvolver aqui neste vídeo, porque seria um vídeo muito prolongado estar aqui a desenvolver como chegamos ao custo do capital da empresa, mas aqui no canal do YouTube tenho um vídeo a explicar esta metodologia do CAPM, da precificação de ativos para chegar ao custo do capital. Aqui ao custo do capital próprio, aqui foi de 5%. Depois temos a proporção
para esta empresa, naquilo que é a sua estrutura de capitais entre o capital próprio, denominado por equity, sobre o capital próprio mais a dívida. O capital próprio representa 60% na estrutura de capital desta empresa. Já a dívida corresponde a 40% na estrutura de capital desta empresa. E esta empresa financia-se à taxa de 6,15%. É o chamado custo da dívida, o qual terá também de ser aqui corrigido com a alíquota tributária, uma vez que os juros são fiscalmente aceitos e temos de considerar o impacto do IRC relativamente à taxa de juro da empresa face aos seus financiamentos. Esta empresa financia-se à taxa de 6,15%, é o custo da dívida, o custo do seu capital próprio, o custo de oportunidade dos acionistas, dos detentores de capital, é de 5%. Considerando uma mescla de 60% do peso do capital próprio no total da dívida mais o capital, e o peso da dívida no total do capital próprio mais a dívida de 40%, nós calculamos aqui uma média ponderada que vamos denominar pelo custo médio do capital ou o tal WACC. Pegamos aqui no custo do capital, multiplicamos aqui pela proporção, depois somamos o custo da dívida e o custo da dívida aqui considerando a alíquota tributária e multiplicamos pela proporção que a dívida tem no total e fazendo esta média ponderada chegamos a um WACC de 5,46. E esta vai ser a nossa taxa de desconto. Ou seja, a partir desta taxa, nós atualizamos os vários cash flows de 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. E eles ficam então aqui todos nesta linha Free Cash Flow atualizado. Por exemplo, o 307 mil euros valem em 307 mil euros de 2023 valem em 2022 291, 105, 63, 315 mil euros 310 em 2024, valor futuro, valem no presente de 2022 283, 505, 97 e assim sucessivamente. E, portanto, agora esta linha tem efetivamente os cash flows futuros da linha acima, todos atualizados ao momento presente, considerando o momento presente, o ano zero ou o ano 2022 da realização do investimento. E agora sim, agora podemos comparar estes capitais porque eles são capitais equivalentes no domínio daquilo que é a matemática financeira. Ou seja, eu agora posso considerar que em 2022 faço um investimento de 800 mil euros e, tomando em conta o valor do dinheiro no tempo, ao ano de 2022, os cash flows futuros atualizados ao ano 2022 correspondem a esta linha. Ora, fazendo o somatório de toda a libertação de fluxos de caixa futuros atualizados e comparando-os com o investimento inicial, de facto, agora vamos ver se isto é ou não é viável. Outra linha importante aqui neste mapa de fluxos de caixa futuros atualizados é a acumulação dos fluxos de caixa. O investimento de menos 800 mil euros, negativo, não é? Já expliquei que é um primeiro grande outflow, gerando no primeiro ano de 2023, um fluxo de caixa de 291,105. Portanto, esta soma do investimento inicial com o primeiro cash flow, ainda me falta recuperar 508, 894, depois somando com o cash flow de 2024, ainda tenho a recuperar 225, 388, somando com o cash flow de 2025,
A partir daqui, já não só recuperei todo o investimento, os 800 mil euros, como já entro na linha verde, ou seja, já entro na parte positiva. A partir daqui é sempre a ganhar com este projeto. O projeto ele é recuperado a partir do terceiro ano. Ou seja, 2023, 2024 em 2025. O somatório dos cash flows já passa o valor do investimento inicial. Isto chama-se o período de recuperação do capital. O período de recuperação do capital, que é uma das medidas que nós usamos para avaliar projetos, aqui no caso concreto é ao terceiro ano em 2025. Por um sistema de interpolação linear, nós podemos depois também calcular quantos meses, para além de 3 anos, é recuperado o investimento. Portanto, um investimento com toda esta duração que se consegue recuperar já ao terceiro ano. Portanto, é já um elemento positivo. Então vamos agora calcular o valor atualizado ou atual líquido do projeto. Uma das grandes, o cerne, por assim dizer, dos critérios de análise da rentabilidade ou da rendibilidade de um projeto assenta na determinação do valor atual líquido. Ou seja, o que é o valor atual líquido? O valor atual líquido consiste na soma de todos os cash flows do projeto devidamente atualizados. Nós, no fundo, para calcularmos o valor atual líquido, nós teríamos de fazer o somatório de todos estes cash flows atualizados e comparar com o investimento inicial. Se isto der positivo, então é viável, portanto gera valor para a empresa. Utilizamos o Excel de uma forma mais rápida para determinar este VAL. Então, aquilo que nós vamos fazer é, começamos por identificar o valor do investimento inicial e depois vamos somar e vamos abrir aqui a função do VAL aqui no Excel. Vamos fazer o seguinte, abrimos a função do VAL, vamos identificar qual a taxa de atualização, que é o WACC, conforme eu expliquei anteriormente, fazemos ponto e vírgula, e depois vamos selecionar todos os cash flows futuros que permite este projeto libertar para a empresa. E, portanto, desta forma, positivo, 646.256.046. Ele também está aqui na parte final, porque, no fundo, quando nós fazemos o free cash flow actual acumulado, o free cash flow atualizado acumulado, na última soma, acabamos por obter o valor atual líquido. Outra métrica, outra medida a par do VAL, que nós usamos para avaliar a rendibilidade de um projeto de investimento, é a chamada taxa interna de rendibilidade, que é outro indicador, é outro dos indicadores muito usado. A TIR é a taxa de atualização para a qual o VAL se anula, para a qual o VAL é igual a zero. Este projeto tem um VAL de 600 e tal mil euros, como já vimos, mas haveria ali uma taxa de atualização que faria com que o VAL fosse zero. Essa é a taxa interna de rentabilidade do projeto. Vamos calculá-la também usando aqui a função TIR do Excel. Identificamos a função TIR e começamos por selecionar todos os valores que vão estar envolvidos na TIR. Aqui na linha do Free Cash Flow, selecionamos todos estes valores e a TIR do projeto é de 30%. Ou seja, se eu utilizasse um WACC de 30%, eu obteria um VAL zero. O que significa que se eu utilizar uma taxa de atualização superior à TIR,
vou obter um vale negativo. Se no meu projeto for usada uma taxa de desconto ou de atualização menor do que a TIR, o meu projeto vai apresentar um vale positivo. Isto pode ser explicado a nível gráfico quando nós consideramos que à medida que a TIR aumenta, vejamos aqui, à medida que a TIR aumenta, o vale torna-se cada vez mais negativo. À medida que o WACC, ou o custo do capital, aumenta, assim é que está correto, considerando que a TIR é aquele ponto em que o vale é zero. Portanto, se nós utilizarmos uma taxa de atualização de capitais superior à TIR, aqui nesta parte, vejamos, do gráfico, aqui nesta parte, o vale apresenta-se negativo e cada vez mais negativo à medida que essa taxa vai aumentando. Em contrapartida, se a nossa taxa de atualização dos capitais, o nosso WACC no caso, for inferior, estiver à esquerda da TIR, nós temos aqui uma TIR de 30% e um WACC de 5,36, como já vimos. Isto vai fazer com que o vale seja cada vez mais positivo. Quanto menor a taxa de atualização, maior será o vale. Isso é aquilo que acontece aqui. Nós temos uma taxa de atualização de 5,46, temos uma TIR de 30%, ou seja, estamos perante um projeto de investimento que terá, efetivamente, por esta via de ser aceite. Ou seja, com base na regra da TIR, um investimento é aceitável se a TIR exceder o custo médio ponderado do capital, como é o caso, 30% face a 5,46, caso contrário deveria ser recusado. Estamos aqui no bom caminho. Uma TIR superior ao WACC, um vale positivo. Finalmente, vamos a uma outra métrica, uma outra medida, que é o índice de rentabilidade ou de rendibilidade do projeto. O índice de rendibilidade, também denominado por simplesmente IR, ele resulta em dividir o valor presente dos fluxos de caixa futuros pelo investimento inicial. No fundo, nós vamos pegar quais são aqueles fluxos de caixa que o projeto consegue gerar para a empresa, o impacto que este projeto consegue na geração de fluxos de caixa positivos ao longo dos 5 anos, esse somatório, e vamos fazer uma relação com o investimento inicial. E dessa forma, dividindo este valor presente dos fluxos de caixa futuros com o investimento inicial, nós vamos ver quanto é que dá. Se der superior a 1, é excelente. Se der inferior a 1, teríamos de reprovar o projeto. Obviamente que o facto de nós termos aqui um vale já positivo significa que o nosso índice de rendibilidade vai ser também superior a 1. Mas já agora vamos proceder ao seu cálculo para ver qual o índice de rendibilidade deste projeto. Para calcular, nós podemos pegar no próprio vale, vamos aqui fazer um quociente, vamos pegar no próprio vale, somá-lo com o investimento inicial, e o investimento inicial são 800.000 euros, e vamos dividir esta soma pelo investimento inicial. E daqui resulta 1,81. Ou seja, o índice de rendibilidade deste projeto é de 1,81. Que conclusão é que nós podemos tirar a um índice de rendibilidade de 1,81? Eu posso concluir que por cada euro investido,
o resultado é de 1,81 euros em valor, ou 0,81 euros em VAL, em valor atual líquido. Ora, o índice de rendibilidade, no fundo, ele mede o valor criado por cada euro investido. Sendo superior a 1, no caso concreto 1,81, este, ou o denominado índice de custo-benefício do investimento, ele é francamente positivo. E aqui o critério é que se aceitam como viáveis os projetos de investimento que apresentem um valor do IR superior a 1. Então, o nosso projeto de investimento, ele tem todas as medidas que nos permitem avaliar a sua viabilidade, ou seja, a sua rendibilidade, todas elas são positivas. Um vale superior a 0, ou seja, comparando o investimento inicial com os fluxos de caixa futuros atualizados, gera-se aqui um diferencial amplamente positivo de 646.256,46. Uma taxa de 30% conduziria a um vale de 0. A nossa taxa é simplesmente, a nossa taxa de atualização dos capitais é de 5,46, muito inferior. Este projeto tem um índice de rendibilidade amplamente superior a 1, 1,81, e o investimento realizado em 2022 começa a gerar fluxos de caixa em 2023, em 2024 e em 2025. Já estamos a recuperar o investimento todo, porque passamos do vermelho para verde. Começamos aqui a ganhar dinheiro a partir de 2025, com valores sempre a crescer, até se gerar o tal valor atual líquido fortemente positivo de 646.256,46 face a 800 mil euros de investimento inicial. Na verdade, o cerne dos critérios de análise de rendibilidade assenta fundamentalmente na determinação do valor atual líquido, o VAL. Este é o critério base para avaliar um projeto de investimento. Esta e outras matérias, elas são amplamente desenvolvidas, nomeadamente no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. No site da Certform, em certform.pt, podemos ter acesso aos cursos que atualmente desenvolvemos na Certform. No calendário de formação, temos aqui as datas programadas para o início das ações, e o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, ele vai dar início no dia 19 de janeiro, mas depois, ao longo dos próximos meses, teremos novas datas para início desta formação. Para conhecermos todos os cursos da Certform em e-learning e live streaming, temos toda a oferta formativa da Certform na forma e-learning, com sessões assíncronas, que são sessões onde pode fazer a sua formação de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o horário que melhor entender. Tem acesso à plataforma de e-learning que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já em live streaming, significa que as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. E para tal tem de existir uma data de início e os vários cursos, o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Temos então acesso aqui a toda a descrição daquilo que vai poder aprender nesta formação. A contabilidade e as demonstrações financeiras, a criação de empresas, planos de negócios e gestão financeira de curto prazo, a análise económica e financeira da empresa, o custo do capital e os instrumentos de financiamento,
a elaboração das demonstrações financeiras previsionais, a análise e avaliação de investimentos reais, nesta perspectiva de rendibilidade, como eu acabei agora de demonstrar neste vídeo, a avaliação das empresas, o denominado valuation, como avaliar uma empresa no seu todo, uma vez que um projeto de investimento é uma parcela de avaliação. Nesta matéria 7 do módulo 7, nós procedemos à avaliação da empresa como um todo, a decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa e a gestão financeira previsional. Para fazer a sua inscrição, pode, na própria página do curso, proceder ao preenchimento da ficha de inscrição para que possa imediatamente fazer a reserva da sua vaga. Aquilo que eu fiz neste vídeo foi analisar a rendibilidade de um projeto de investimento. Já dei o mapa em Excel, o mapa de fluxos de caixa, de cash flows futuros e atualizados, mas todo este procedimento segue uma metodologia. Há muito que está para trás. Nós temos muito trabalho para desenvolver um projeto de investimento. E, portanto, há toda uma metodologia para o desenvolvimento de um projeto de investimento, que vai desde a definição do investimento inicial, passando pelos pressupostos do investimento e depois a elaboração de uma série de mapas de previsões, de gastos, os mapas de fundo de maneio, os mapas relacionados com as necessidades de financiamento, nomeadamente o mapa de serviço da dívida, as demonstrações financeiras previsionais que têm de ser realizadas para o projeto, a determinação do custo médio ponderado do capital, como referi anteriormente, até chegar àquele documento em Excel que nos vai permitir determinar o cash flow de exploração e chegar àquelas medidas que nos permitem avaliar se de facto o projeto gera ou não gera valor para a empresa. Este em concreto gera valor para a empresa, portanto, este é um projeto que está aprovado. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.